Leitura, Existência e Resistência. Remissão de pena pela leitura. De autores Júlia Pereira Alves dos Santos e Rayane Fontes da Silva Veiga, com orientação de Paulo Roberto Tonani do Patrocínio. Será apresentado pela Júlia, não é isso, Júlia? É por mim e pela Rayane. Ela também tá. Então você apresenta. Tá bom, obrigada. Apresentação, então, pela Júlia e Rayane. Vou pedir para vocês também fiquem atentos ao tempo e no início da apresentação já informem o tempo que vocês estão na pesquisa, que ajuda os avaliadores também. Muito obrigada, e a palavra é de vocês. Tudo bem, obrigada. Bem, bom dia a todas, todos e todes. Nosso trabalho é Leitura, Existência e Resistência. Eu sou Rayane, eu sou da Psicologia, estou no projeto desde março de 2020. Bom dia a todos, meu nome é Júlia Santos, eu estou no 9º período de Letras Português e Inglês e eu estou no projeto desde o início de 2020 também. Bem, o Leitura, Existência e Resistência é um projeto desenvolvido pela Faculdade de Letras, junto à Associação Elas Existem, parceira nossa até dezembro do ano passado, com a intuito de, através do acesso a textos literários, possibilitar a remissão de pena pela leitura. O projeto existe há mais de 2 anos e foi pensado num trabalho local aqui no Rio de Janeiro, com o público de mulheres cis, trans e homens trans aprisionados em presídios femininos, tendo em vista a reafirmação dessas existências e potências de vida dentro de um contexto de mortificação e apagamento. Então, toda essa ação é baseada na defesa e garantia aos direitos humanos, e para isso o projeto tem uma parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, e busca seguir as diretrizes expostas por ela, na Resolução SEAP 621 de 2016, que institui a remissão de pena no nosso Estado, e a remissão de pena pela leitura no nosso Estado e os critérios para sua efetivação. Pode passar. Nós temos como referencial teórico e metodológico a compreensão do encarceramento em massa feminino a partir de uma perspectiva do feminismo interseccional. O termo interseccionalidade, cunhado por Kimberly Crenshaw, busca dimensionar as formas de discriminação racistas e sexistas que atingem as mulheres negras. O argumento da autora é fundado em uma análise relacionada à discriminação no mercado de trabalho estadunidense, com o objetivo de demonstrar de que forma a interseccionalidade de opressões atua, reservando a mulheres negras papéis duplamente subalternos na sociedade, o de indivíduo-mulher e o de indivíduo negro. Mas ele também pode ser adotado para a compreensão geral de como várias formas de opressão se manifestam nos vários corpos que existem em nossa sociedade. A adoção de uma perspectiva teórica fundada no feminismo interseccional nos conduz à construção de uma metodologia baseada em uma horizontalidade de saberes. Segundo esse conceito como base, além do pensamento do filósofo Michel Foucault, nosso projeto também se nutre das contribuições de pensadoras feministas como Angela Davis e Lélia Gonçalves. Assim, nós pensamos sobre a questão do surgimento das prisões, do encarceramento em massa e o controle dos corpos sociais. Esses diferentes referenciais teóricos reafirmam o caráter interdisciplinar e interprofissional da nossa ação. E aqui a gente tem uma lista das leituras que a gente trabalhou nesses últimos 2 anos. Então aqui a gente estarão As Prisões Obsoletas, da Angela Davis, O Direito à Literatura, do Antônio Cândido, Vigiar e Punir, Michel Foucault, Feminismo para o Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonçalves, e algumas outras leituras que a gente já fez. Bem, devido à impossibilidade de tempo de ampliarmos melhor a discussão, a gente resolveu fazer um recorte de dados para mostrarmos a relevância social do trabalho e a necessidade de atuar com o público escolhido. Temos primeiro que, segundo o último Infopen divulgado Mulheres, de 2018, relativo a dados de 2016, o Rio é o 4º estado que mais encarcera mulheres, sendo estas, sobretudo, negras, solteiras sem ensino fundamental completo, entre os 18 a 29 anos. Agora, segundo o Infopen, relativo a janeiro e junho de 2021, temos que a grande maioria dos estabelecimentos penais no Brasil são masculinos, depois mistos e, por último, feminino. E destes, apenas 4% dos estabelecimentos apresentam ala exclusiva para LGBTs, 9% apresentam uma cela exclusiva e 87% não possuem nem ala ou cela exclusiva para esse público. Esses dados são importantes porque deixam evidente, assim como nos indica a análise própria do feminismo interseccional, que existem grupos mais vulneráveis à seletividade penal, à violência e à violação de direitos. E dentro do cárcere, essas violações só se amplificam. Por exemplo,
Os presídios brasileiros, por serem majoritariamente masculinos, são construídos sem levar em conta a especificidade do público feminino e trans. É bem conhecido o fato que o Brasil é o país que mais mata trans no mundo, tornando a vivência desses corpos marcado pelo medo e pela barbárie. E quando captadas pelo Estado, isso não muda, já que a identidade de gênero não recebe tratamento adequado e mulheres trans e travestis são encaminhadas a penitenciárias masculinas, por exemplo, onde muitas vezes, sem esse espaço específico, ficam junto a homens sofrendo diversas formas de abuso e tortura. Sem contar que muitas vezes o tratamento hormonal é interrompido, impondo também uma série de mudanças corporais a esse público, afetando a sua autoimagem e levando a mais sofrimento psíquico. Cabe lembrar também que são públicos que recebem menos visitas e que antes mesmo da prisão já possuem trajetória marcada pela privação de direitos básicos como educação. Como a gente vê, a maioria das mulheres encarceradas no Rio não tem ensino fundamental completo. Já o público trans tem todo um histórico de não acesso às escolas devido às constantes demonstrações de LGBTI-fobia, como desrespeito à identidade de gênero, recusa a adoção do nome social. Semana passada mesmo, tivemos um caso em Mogi das Cruzes, quando uma menina trans de 16 anos foi linchada em sala de aula por outros alunos simplesmente por ser transexual. Então é importante pensarmos na nossa responsabilidade social diante dessa realidade. E por isso o projeto visa, em parceria com a SEAP, o trabalho de remissão de pena pela leitura, com mulheres cis, trans e homens trans, que são constantemente invisibilizados até mesmo pelas próprias políticas públicas. Pode passar. Os objetivos da nossa ação. A resolução da SEAP considera que a leitura contribui para o processo de reinserção social do custodiado, agregando valores éticos, morais e de desenvolvimento de sua capacidade crítica. Ela também considera ser inegável que a educação, enquanto direito de todos e dever do Estado, é uma das mais importantes formas, se não a mais importante delas, em garantir a dignidade da pessoa humana, uma vez que a educação formal é a mais eficaz forma de integração do indivíduo à sociedade. Dessa forma, em acordo com a proposta da resolução, nosso projeto se justifica pela compreensão da leitura enquanto exercício de formação de sujeito e de direito de todos. Nossa justificativa tem como principal argumento teórico o pensamento do crítico literário Antônio Cândido, que argumenta em favor da literatura enquanto um direito inalienável baseado na ideia de que a fabulação é uma necessidade básica do ser humano e na convicção sobre o enriquecimento produzido em cada um pela leitura. Esse princípio humanizador, defendido por Cândido, é fundamental para pensar na importância do projeto. Partindo disso, o objetivo principal do projeto é promover a remissão de pena pela leitura de mulheres cis e trans presas e de homens trans presos nas unidades prisionais femininas, seguindo as diretrizes da resolução e trabalhando de acordo com uma visão humanizadora. Além do objetivo principal, o projeto possui como objetivos específicos promover o acesso à leitura de textos literários, formar leitores de textos literários, ampliar a oferta de ações educacionais e culturais em unidades prisionais femininas, proporcionar a formação educacional e cultural das pessoas que o projeto atende e possibilitar a reflexão sobre a identidade das pessoas que são atendidas nas unidades prisionais femininas, afirmando direitos de existência, fortalecimento da sua autoestima e facilitando sua reintegração social. O projeto também tem objetivos internos com os extensionistas atuantes. Com a formação que nós temos, nós exercitamos as capacidades críticas e reflexivas necessárias para a atuação do projeto, através de uma prática pedagógica fundada na defesa dos direitos humanos, com um olhar voltado para o encarceramento das mulheres, e também pensando numa prática pedagógica em lugares de privação de liberdade, que é uma coisa que nós não temos na grade curricular principal. Bem, para a realização de tais objetivos, a parceira SEAP fica responsável por algumas funções, como acompanhar as atividades, preservar a preservação das normas de segurança e a publicidade do trabalho dentro das instituições penais. Além disso, de acordo com a resolução que eu já citei, a SEAP 621, é prevista algumas premissas metodológicas para o trabalho, como a organização em 4 encontros de turmas de 25 integrantes. E cada encontro tem uma função. No primeiro encontro é um encontro de orientação para a elaboração da resenha ou relatório, que é definido de acordo com o nível de escolaridade do participante, e é o encontro da escolha do livro a ser lido durante um mês. Após 3 semanas ocorre o segundo encontro, onde tem a discussão de fato do livro por todas, que é um momento de debate e encontro de ideias. Na semana seguinte, a 4ª semana do trabalho, é o encontro para a elaboração presencial da resenha ou do relatório. E após a correção do material pela equipe, é marcado um último encontro de encerramento e devolutiva. E é aberto um espaço de críticas e sugestões, assim como busca-se incentivar parte da equipe a manutenção do hábito de leitura.
Afinal, os resultados das avaliações serão remetidos ao órgão responsável pela remissão de pena pela leitura da SEAP, que deverá encaminhá-los ao juiz de vara de execuções penais. Uma equipe de advogados do projeto irá acompanhar esse processo e temos que, para cada livro lido, são 4 dias de pena remidos. Ao final de um ano, tem-se no máximo 48 dias de pena remidos, de acordo com a Resolução 621. Então, em relação à equipe propriamente dita, é programada uma avaliação interna depois de cada encontro e uma elaboração de um relatório de atividade, e parte da equipe é separada. Alguns membros, de fato, participarão das oficinas nos presídios e outros atuarão na correção do material. E pretende que, ao final do projeto, seja elaborada uma obra coletiva. E a metodologia utilizada nas oficinas é da roda de leitura, onde se permite que a fala circule, os participantes intervenham ativamente, estão no espaço de fala e escuta, e os debates sejam coletivizados. Pode passar. O que nós já fizemos até aqui? Por conta da crise sanitária, nós infelizmente não conseguimos começar a atuação pretendida, mas isso não significa que o projeto esteja parado. Os encontros, que ocorrem quinzenalmente, no momento são focados na formação dos monitores, que serão atuantes dentro dos referenciais teóricos e também da compreensão da esfera jurídica e social das unidades prisionais. Nesses encontros de formação, nos quais as discussões são conduzidas por convidados ou pelos extensionistas, nós também fazemos críticas e repensamos os conceitos com os quais trabalhamos. Como em um dos últimos encontros, nós refletimos sobre o conceito de ressocialização e se isso ainda se encaixava na ideia que nós temos para o projeto. Durante os 4 anos do projeto, mas especificamente nesses últimos 2 anos em que o projeto precisou se reorganizar, nós tivemos a participação de cerca de 60 alunos de diversos cursos, como Direito, Letras, Serviço Social, Enfermagem, Psicologia. Nós recebemos palestrantes, como a Vanusa de Mello, do projeto Escrevivendo a Liberdade, Caroline Bispo, da Associação Elas Existem, e Cristiano Oliveira, da Associação Eu Sou Eu. Um dos focos para esse ano é o início da confecção de materiais didáticos que serão utilizados nas funções que realizaremos, e também articular para que o projeto ocorra em conjunto com um outro projeto de remissão de pena pela leitura, que é da Unirio, que ele é coordenado pelo professor Marcelo dos Santos. Uma das nossas últimas movimentações tem sido a criação de uma página no Instagram e um site para o projeto. O Instagram já está disponível, mas o site ainda está sendo estabelecido. E nessas 2 redes nós vamos compartilhar as leituras que nós estamos fazendo e outras informações importantes sobre o nosso trabalho. Esse projeto dentro da universidade, para mim, que sou da psicologia, permite uma outra lógica de trabalho psico, longe de uma lógica de trabalho individualizante, da clínica e de exposição de laudos e pareceres, e mais voltado para, de fato, a formação e produção de estudos sobre gênero na perspectiva de garantia de direitos, fortalecimento de vínculos e redução das violações e violências dentro do espaço prisional. E hoje, por exemplo, a minha monografia é sobre encarceramento feminino e vai falar um pouco sobre os efeitos psicossociais e do trabalho psi nesses espaços. E esse trabalho de formação em equipe, onde mesmo nos articulamos com outros projetos, recebemos palestrantes, ao passo que a todo momento a fala circula entre todos, para mim permite uma construção de vínculo entre os membros da equipe e um espaço de acolhimento entre o grupo, o que, dado o contexto da pandemia, foi muito importante em termos de produção de saúde e forma de cuidado em saúde mental. Através da atividade formativa, nós não nos apenas sensibilizamos com questões relativas ao encarceramento, mas adquirimos uma outra forma de interpretar a nossa realidade e buscar intervir nesses espaços, lutando pela construção de um outro projeto possível de realidade, onde, de fato, todas as vidas importem. Então, é um projeto que nos convoca a pensar a nossa responsabilidade social diante dessa realidade que é violenta. E desenvolvemos capacidades críticas e reflexivas e, sobretudo, um compromisso ético em trabalhar em prol da defesa dos direitos humanos. Eu entrei no projeto no primeiro período de 2020, que seria o primeiro período de 2020, né, em março, bem no início da pandemia. Foi numa época que nós estávamos longe da faculdade. E desde o início o projeto já ocupou um lugar muito importante na minha trajetória acadêmica, porque foi um momento que eu estava me sentindo mais distante da faculdade, mas os encontros da extensão, que foi no momento que nós não tínhamos as aulas regulares, era o momento de me reconectar com o ambiente acadêmico e com os colegas. Eu acho que o projeto é extremamente relevante porque, pelo menos na Letras, nós temos um déficit. Falar de educação fora do lugar tradicional, da escola, não é um costume, e ter experiência, sendo ela prática ou teórica, em um lugar desviante do tradicional é ainda mais raro. Na parte teórica, eu só tive contato com a educação de jovens e adultos, né, com a EJA,
não é exatamente o foco do projeto, mas eu tive contato também através de um projeto de extensão que foi promovido pela reitoria também no início de 2020 e 2020. Eu acredito ser crucial para qualquer pessoa que pensa em trabalhar na área da educação, independente em qual segmento ou área, tenha contato com esses tipos de realidades educacionais. Além de reforçar o ponto central da educação como algo que deva alcançar a todos, independentemente de idade e localidade, também apresenta a complexidade do quadro educacional no nosso estado. Então, o projeto, de certa forma, atende uma deficiência que nós temos na grade curricular regular e também faz o que é mais interessante e mágico da extensão, que é levar o que nós estamos construindo dentro da academia para o extramuros, propondo um diálogo de extrema relevância com essa população que é totalmente marginalizada. As formações têm ajudado não só na minha formação acadêmica, mas também na minha formação pessoal. O que nós aprendemos aqui uns com os outros e com as diferentes vivências com as quais nos deparamos pelas histórias e pelas palestras é muito potente. Todos os encontros são sempre muito produtivos e nos levam a muitas reflexões. Eu acredito que a interdisciplinaridade do projeto é uma das coisas que propiciam isso. A maioria dos extensões são de letras, mas nós temos pessoas de diversos cursos e a gente também tem gente da graduação, tem gente da pós, e essa pluralidade de voz e vivências faz com que o ambiente seja muito fértil. Nesses últimos 2 anos, participar do projeto foi uma das minhas grandes alegrias universitárias e eu estou muito animada pelo que nós iremos fazer esse ano. Então é isso, aqui acaba a nossa apresentação. Eu quero agradecer pela atenção de todos, por esse espaço de divulgação do nosso projeto. Agradecer especialmente pelo Paulo Tonani, o nosso professor e orientador, e também a todos que estão aqui prestigiando o nosso trabalho. Obrigada, Júlia e Rayane, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Passo agora, então, a palavra para o avaliador. Vamos fazer a inversão, começar pelo Ricardo agora? Tá ótimo. Então, vamos lá. Júlia, Rayane, parabéns pelo trabalho, muito bonito, assim, muito importante também. Acho que comove, assim, ouvir vocês trabalhando com isso, a disposição. Eu vou só marcar minha alegria de estar ouvindo, de estar vendo vocês trabalharem com isso. Eu só vou fazer uma pergunta, então, bem direta, que é o que talvez me interesse mais direto. Eu sou professor de literatura, né? Qual é a biblioteca para as detentas que é escolhida? Quais são os livros? O que se pretende? Quais são os critérios de escolha dos livros e qual é não é o efeito pretendido, mas qual é a experiência pretendida na escolha de um determinado livro? A lista dos livros ela é pré-determinada, né, por um órgão e não pela gente, mas dentro dessa lista que nós temos que pensar nos livros que tem disponíveis nas unidades, mas também a gente faz uma pré-seleção, né, porque a gente sabe... Só um momento, sem contar isso que você já tinha falado, sobre o nível de acesso da pessoa, dependendo da escolaridade dela, quer dizer, em termos de conteúdo mesmo. Sim. Aí depende justamente do que eu falei dos livros que nós temos disponíveis, né? Que a gente tem que pensar também na quantidade de livros e também o que a gente pensa é pensar nos livros que, né, os assuntos sejam mais próximos da realidade que a gente está trabalhando e também que tenha como fazer uma reflexão crítica mais acima do livro, né? Porque a gente sabe que a maioria dos livros são, por exemplo, livros de autoajuda ou livros religiosos e não é exatamente o foco que a gente pretende com o trabalho, né? Então a gente faz uma pré-seleção dentro da lista que a gente recebe. E num espaço que é tão difícil falar de autonomia, a gente espera que a pessoa tenha esse lugar de poder escolher o livro que ela quer ler. A gente tem uma seleção e a gente tem os livros disponíveis, mas cada um tem a livre escolha de escolher o livro que quer ler durante o próximo mês, sabe? Só isso mesmo. Curiosidade que eu tive. Obrigado. Obrigada. Quantos meses, desculpa, vocês estão trabalhando? Desde março de 2020, as duas. Sim, Tá. 2 anos. Obrigada, Ricardo. Agora passo a palavra para a Renata. Bom, muito parabéns pelo trabalho de vocês, né? Assim,
tão bem apresentado também, né? Eu acho isso também importante. Eu li o resumo e aí, conforme vocês foram apresentando, eu fui, né, esperando o que vai surgir, assim. Vocês conseguiram, né, fazer uma apresentação ótima e sem contar a relevância, né, o impacto desse trabalho que já está tendo, com certeza, que vocês falaram no final, né, até a minha pergunta, que seriam para todos os grupos, vocês já responderam o impacto disso na formação de vocês. E eu faço parte de um programa de EJA, que nessa pandemia a gente teve também que fazer esse processo mais de imersão no projeto, né? De compreender o que é o projeto, para quando, se Deus quiser, em breve, poder realmente colocar em prática nos locais, né? Sair da universidade, ir lá, dialogar, conversar, e aí conseguir alimentar mais o projeto, né? Então, assim, eu não tenho uma pergunta específica, eu só queria, de repente, se vocês puderem falar um pouquinho mais, se vocês já falaram da questão de que as leitoras, né, os sujeitos que estarão lá, que vão escolher os livros, mas se existe alguma, por exemplo, se vocês escolhem algum livro para fazer alguma oficina específica, ou algum aprofundamento, alguma discussão mais aprofundada de algum livro que vocês achem interessante, agregar esse livro como uma oficina, ou como... Não sei se está dando para entender a minha pergunta, assim, fazer uma atividade em cima de alguma obra específica. Eu queria só, se vocês pensam em fazer alguma coisa sobre isso, mas é só mais por curiosidade mesmo, né? Mas parabéns pelo trabalho. Quero depois também saber qual é o Instagram que eu quero seguir. Quero seguir, conhecer mais o trabalho de vocês. Eu mando o link no chat daqui a pouco. Eu acho que essa é a ideia que a gente tem. Bem, assim. o trabalho com livros específicos... Pode falar, Rayane. Tá com delay. O trabalho com livros específicos, a gente faz muita informação em equipe, porque os textos são escolhidos coletivamente também, sabe, pela equipe. Então, tem alguém que se interessa por determinado assunto, então traz o tema, traz o texto, e a gente faz muito esse apontamento mais direto. Dentro dos encontros, no presídio, justamente por ser... São 4 encontros certinho. O primeiro encontro vai ter o livro, vai escolher o livro, um outro encontro para debater o livro. Então, é um trabalho um pouquinho mais difícil de articular esse trabalho específico com um determinado livro. Ótimo. Obrigada. Obrigada, os avaliadores. Agradeço também a apresentação da Júlia e da Rayane. Depois você coloca, então, no chat aí, Rayane, para a Renata, qual é o nome, né, do Instagram. Vamos passar, então, agora a apresentação do terceiro